Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui depois de uma semana ausente, né? Infelizmente estava doente, estava com a garganta arranhando bastante, febre, resfriado, indisposto, com muita dor no corpo, mas Deus é bom e nós estamos aqui, né? Uma semana ausente, nós estamos aqui de volta. Amém? Então, onde você está, por gentileza, pegue a sua Bíblia, se coloque de pé. Se coloque de pé, gente. Pegue sua Bíblia. E abra comigo lá em Marcos capítulo 5. Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, do 25 ao 34. Uma passagem muito conhecida e hoje eu quero trazer a sua memória de novo. Marcos capítulo 5, do 25 ao 34, que vai falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, do 25 ao 34. Só quem encontrou diz amém. E assim diz a palavra do Senhor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Versículo 31. Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a salvou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Amém? Pode tomar o seu assento. Tome seu assento por um minuto. Feche seus olhos, nós vamos orar novamente. Já foi ministrada uma oração pela minha vida, mas eu quero orar de novo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui nessa noite, Pai. Pai, nós estamos aqui perante esse texto, perante aquilo que o Senhor realizou, Jesus, na vida daquela mulher. É uma mensagem que nós conhecemos muito bem, nós ouvimos falar sobre essa mensagem várias e várias vezes ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, Pai. Mas no nome de Jesus, Pai, ministra no nosso coração de uma maneira específica, de uma maneira diferente, ó Pai, assim como o Senhor sempre ministrou, porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua Palavra é uma fonte inesgotável, Pai, e toda vez que nós lemos a Tua Palavra, Pai, nós sabemos que nós podemos aprender algo novo, porque a nossa palavra, porque a Tua Palavra, ó Pai, a Tua Palavra é o único livro na face da terra que nós lemos com o Senhor ao nosso lado. Em nome de Jesus, ministre o nosso coração, fale conosco, ó Pai, de uma maneira específica, Pai, que o nosso coração possa estar receptivo, Pai, que a nossa mente possa estar alerta à Tua Palavra, no nome de Jesus. Faça como o Senhor bem entender nessa noite, Pai, que as nossas expectativas estejam somente no Senhor, ó Pai. Estabeleça, ó Pai, o Teu trono de senhorio, o Teu trono de soberania sobre a nossa vida.
E que a nossa postura, Pai, possa ser cada vez mais semelhante a essa mulher, que apenas com um toque, ó Pai, ela clamou ao Senhor e o Senhor a respondeu, de uma maneira específica, de uma maneira clara. Então, no nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos, Pai. Eu oro nessa noite para que essa noite seja uma noite histórica na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, estabeleça o Teu trono em nosso meio, seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Nós queremos o Senhor e nada mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Meus irmãos, dia 21 de janeiro de 2019, quando eu tinha apenas 19 anos de idade, eu preguei pela primeira vez. E de lá para cá, passaram-se 5 anos que eu continuo a pregar, em qualquer lugar, igreja, rua, praça, clínicas de reabilitação, orfanato, tudo quanto é lugar que você já imaginar, eu já preguei, pela graça de Deus e para a glória de Deus. E a mensagem talvez que eu mais preguei durante todos esses anos é essa mensagem aqui, falando a respeito da mulher do fluxo de sangue. Se você já anda comigo, já caminha comigo, já tem um tempo, é a mensagem que eu mais preguei em toda a minha vida e eu não canso de pregar ela. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui que já me conhecem vai falar, pô, de novo você vai pregar essa mensagem? Vou pregar essa mensagem de novo, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ela não se esgota e você pode aprender algo novo todos os dias com o mesmo texto. Amém? E o texto que nós lemos aqui, ele vai falar a respeito de uma mulher anônima que sofria de uma hemorragia havia 12 anos. E se a gente parar para poder analisar o texto de uma maneira muito mais detalhada, a gente vai ver que essa mulher aqui, ela não sofria apenas da doença física naquela época, mas também sofria uma segregação da sociedade daquela época que era, regida pela legislação judaica. As leis judaicas naquela época vigoravam dentro daquela sociedade. Então aquela mulher, querendo ou não, ela sofria um certo preconceito. Havia um preconceito que ela sofria. E dentro daquele contexto, naquela época, as leis que estão lá em Levítico eram cumpridas com rigor, com certa severidade pelos judeus. Lá em Levítico, o 3º livro da Bíblia, a gente vai encontrar leis para o tratamento de várias pessoas que eram acometidas por essa doença aqui, por essa enfermidade. Quando Jesus ele vem e inaugura a nova aliança, a prática dessas leis aqui se torna inútil. Hebreus capítulo 10, do 1 ao 18, vai deixar isso bem claro para nós. Um sacrifício definitivo de Cristo. E muito por conta dessas leis aqui, um pensamento naquela época acabou se tornando muito popular, acabou se tornando como uma verdade. Já dizia o ditado, uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E acabou se tornando uma verdade naquela época. Então o pensamento tornou-se muito conhecido entre as pessoas daquela época que as pessoas que possuíam certas enfermidades, elas eram em razão de um pecado extremamente grave que foi cometido, como o pecado, por exemplo, da lepra, e como a doença da lepra e como a doença que essa mulher aqui sofria. E obviamente o texto de Levítico capítulo 15, versículo 25 vai deixar isso muito claro para nós. Olha só o que esse texto em questão diz aqui: se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja a sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. E essa mulher aqui sofria dessa hemorragia havia 12 anos. E olha só o que essa mulher sofreu em decorrência dessa doença. Além dela estar cerimonialmente impura, ela vivia situações naquela época que limitava ela de inúmeras coisas, tais como, a primeira coisa, provavelmente essa mulher aqui nunca havia se casado. Ela nunca havia se casado.
E se ela tivesse casado com alguma pessoa, com algum homem naquela época, e a enfermidade ela se iniciou após ela contrair o matrimônio, ela havia se divorciado e permanecido sozinha. Porque naquela época, mulheres que não podiam dar à luz, elas eram incapazes de se casar. Por quê? Porque não podia gerar filhos se tivesse com essa doença. Mulheres que se encontravam nessa situação, e mulheres também, como o caso de prostitutas, eram mulheres de pouco valor naquela época. Porém, quando Cristo chegou à terra, quando Ele veio cumprir o propósito do Pai, Ele quebrou tal paradigma estabelecido pelas pessoas daquela época. A segunda coisa, naquela época, não era absolutamente nada fácil para a mulher que era solteira e para a mulher que havia se escolhido ficar solteira pelo resto da vida. Mulheres solteiras e mulheres que haviam adquirido a prática do celibato, elas não conseguiam se sustentar sozinhas. Elas necessitavam de ofertas. Então uma mulher nessa situação aqui não conseguia ter o próprio sustento, não conseguia ter uma fonte de renda. Então essa mulher, no caso aqui, a gente pode imaginar que ela foi prejudicada em vários aspectos, em praticamente todas as áreas da vida dela. 12 anos sofrendo por uma doença que prejudicou ela em muitas coisas. Uma mulher nesse estado, como eu havia dito para vocês aqui agora há pouco, ela não poderia gerar filhos. E tendo isso em vista, os judeus não se casavam e se divorciavam de mulheres que não podiam dar à luz a filhos. Provavelmente também essa mulher, ela vivia afastada do convívio social, ela não podia estar em sociedade, ela não podia ter um relacionamento com pessoas mais próximas. Por quê? Por conta da doença. Se ela tocasse em alguém tendo essa doença, ela deixaria a pessoa impura. Então ela tinha que se manter afastada. Caso daqueles também que tinham lepra. A pessoa que tinha lepra, quando ela entrava dentro de um meio onde havia muitas pessoas andando, transitando, o que o leproso tinha que fazer? Ele tinha que abaixar, tampar assim e gritar: leproso, leproso, leproso. Para quê? Para as pessoas se afastarem, para não ficarem impuras. Essa mulher sofreu de uma doença que poderia deixar qualquer um impuro. O texto que vai expor para nós que essa mulher do fluxo de sangue, ela padeceu, ela sofreu na mão de vários médicos. E aí a gente pode levantar aqui a hipótese, tendo isso aqui em vista que eu falei para vocês, que qualquer pessoa que tivesse um contato com essa mulher se tornaria impuro. A gente pode imaginar que a hipótese de vários médicos terem feito descaso com ela é muito grande. É muito grande, tendo em vista aquilo que a lei falava. Então, eventuais descasos que essa mulher sofreu por conta da doença ocasionou tudo isso. Era uma realidade. Havia muita negligência em torno daquela mulher. Por quê? Porque qualquer coisa que ela fizesse tornaria aquela pessoa impura, tornaria os médicos até então impuros. Naquele tempo, naquela época, os médicos eram poucos em número, eles eram muito caros e eles eram muito limitados no que diz respeito a tratamentos efetivos no seu tempo. O texto aqui vai expor para nós que aquela mulher gastou tudo que ela tinha para poder buscar uma cura. 12 anos gastando tudo que tem e ainda assim não conseguiu ser curada. Mas o versículo aqui não vai deixar claro para a gente que ela gastou apenas com dinheiro, com gasto financeiro. A gente pode imaginar aqui também um desempenho emocional daquela mulher. Imagina você 12 anos sofrendo de uma doença e você tentando buscar de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, você ainda assim não foi curado. Aquela mulher foi a mesma coisa. 12 anos. Agora imagina emocionalmente o quanto que essa mulher não sofreu. Ela já sofria preconceito por conta da doença. Agora imagina emocionalmente. Imagina ela tendo que ficar afastada da família. Por quê? Porque não podia ter contato. 12 anos sofrendo da mesma doença.
E com todos esses ingredientes, é perfeitamente possível a gente imaginar que o problema daquela mulher não era apenas a hemorragia que ela tinha, não era apenas a doença física, mas consequentemente pelo fato de sofrer por 12 anos, problemas emocionais era uma realidade daquela mulher também. Porém, certa vez, aquela mulher, ela escutou falar de Jesus. Ela apenas ouviu falar sobre Jesus. Só isso. Aquilo que Jesus estava realizando. Esse homem cura, esse homem multiplica, esse homem faz milagres, esse homem ressuscita mortos. Muitos estão dizendo que ele é o Cristo. Ela escutou relatos. Ela apenas escutou isso. E quando ela escuta sobre Cristo, ela vê ali a última esperança para o problema dela. A última coisa, a última esperança, para que ela pudesse ser curada daquilo. E a Bíblia vai dizer para nós, a Bíblia aqui vai relatar para nós que entre a multidão, ela apenas toca na orla do manto de Jesus. Ela só faz isso. Ela só faz isso e nada mais. Detalhe, o texto diz que ela tocou no manto, ela não tocou em Jesus. Por que ela não tocou em Jesus? Porque se ela tocasse em Jesus, no pensamento dela, ela poderia deixar ele impuro. Ela tocou no manto, na orla, na veste de Jesus. E por que ela não toca? Porque ela poderia deixar Jesus impuro. Então a lei daquela época proibia qualquer tipo de contato que aquela mulher pudesse ter. E ela foi ousada, no meio da multidão, ela foi lá e tocou. Ela via Jesus como a última esperança. Não tinha mais nada que ela pudesse fazer. Porém, quando ela faz isso, quando ela adota essa postura, quando ela tem esse comportamento, o que acontece? Ela imediatamente é curada da hemorragia. Ela foi curada. Mas aqui, é importante a gente enfatizar que ela estava curada fisicamente. Fisicamente. O primeiro sofrimento dela havia acabado, que era a doença física. Quando ela toca, ela foi curada, imediatamente, parou de sangrar. Aqui foi o primeiro sofrimento dela que acabou. Nesse contexto, agora eu vou entrar aqui na palavra. Jesus, ele vai sentir o toque, porque dele havia saído poder, dele havia saído virtude. E no dicionário, a palavra virtude, o termo virtude significa o quê? Uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. E de Jesus saiu virtude. Então a gente chega ao entendimento que o toque daquela mulher na orla do manto de Jesus significa o quê? Um clamor que aquela mulher estava tendo. O toque na orla do manto de Cristo foi o clamor para que Cristo pudesse resolver o problema dela. E quando a gente busca, e quando a gente experimenta da graça de Deus, quando nós buscamos da graça de Deus, automaticamente a gente vai adquirindo o quê? Características que são os frutos gerados da nossa contemplação. Quando nós olhamos para Cristo, nós nos tornamos semelhante a quem nós estamos contemplando e adorando. Nós nos tornamos aquilo que nós estamos contemplando. Quem você é hoje? Você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você admira. Quem você é hoje? Quem nós somos hoje? E aquela mulher, tendo a consciência daquela situação toda, o que ela faz? Ela se ajoelha diante de Jesus. Se ajoelha por quê? Porque ela reconheceu o senhorio do próprio Cristo.
ela reconhece o senhorio de Jesus, ela reconhece que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Então, opa, ele me curou, então vou ajoelhar aqui. Mas ela se ajoelhar não significa só isso. Por que a Bíblia vai dizer para nós que ela estava tremendo de medo? Porque ela estava com medo da multidão incriminar ela, porque a lei não permitia que ela tivesse contato. A lei não permitia. Então ela, tremendo de medo, assustada com aquilo que havia acontecido, ela se ajoelha, fala para Jesus toda a verdade. Imagino eu aqui, eu tinha um problema há 12 anos, eu gastei com tudo quanto era médico e nada me ajudava, mas eu toquei apenas no seu manto e eu fui curada. O que Jesus fala? A gente pensa, se a gente olhar com a ótica da lei daquela época, o que a gente vai imaginar que Jesus pudesse fazer? Por que você tocou no meu manto? Você quer me deixar impuro? Não. O que Jesus fala? Filha. Jesus devolve a paternidade para aquela mulher. Aleluia. Além de Jesus chamar ela de filha, Jesus quer garantir a cura para ela, quer garantir a vida eterna para ela, e além disso, o que Jesus faz? Jesus devolve a dignidade e restaura aquela mulher novamente para o convívio social. Traduzindo, pode andar no meio do povo de novo, você foi curado, você foi salvo. Mas para isso, Jesus ele teve que fazer o quê? Anunciar publicamente a cura daquela mulher. E quando Cristo se torna o Senhor da nossa vida, o que acontece, gente? O nosso caráter, a nossa pessoa, ela entra em um processo de restauração. E consequentemente, com aquilo que Cristo fez na cruz, a nossa dignidade é devolvida, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E Cristo devolvendo a dignidade para nós que foi roubada no princípio, consequentemente a gente é o quê? Carta viva, o quê? Testemunho daquilo que Cristo realizou em nós. Foi pregado aqui, né, Manuel? Semana passada sobre cartas vivas, as cartas de Cristo. Então nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez. E além daquela cura, que foi relatada aqui no texto, Jesus restaurou, curou aquela mulher emocionalmente. Por isso que Jesus fala: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Acabou. E quando Jesus ele entra na nossa vida, todo o sofrimento ele é contínuo, amém? Ele é contínuo, mas nós temos o entendimento de quem pode nos libertar a cada situação. Você não é movido pelas circunstâncias, você é movido por aquilo que Cristo fez por você. Então o que Jesus estava mostrando? A mulher, ao ter essa atitude, o que ela estava mostrando para nós? Ela estava mostrando que Jesus era o suficiente para ela. Era o suficiente. Então Jesus ele expõe para aquela mulher toda a suficiência dele, que ele era tudo aquilo que aquela mulher precisava. Por isso que a Bíblia diz para nós: porque por dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a honra e a glória para todos sempre. Jesus é o suficiente para nós. Ele é o suficiente para nós. Porque quando a gente bebe da fonte que Jesus é, não tem como mais a gente permanecer da mesma maneira. Você pode até beber da fonte suja de novo, mas quando você já bebeu da água limpa, não é mais a mesma coisa. Não tem como mais ser a mesma coisa. Você bebeu água limpa, você conhecer algo melhor. Então por isso que você abre mão da água suja. Eu não preciso mais disso aqui.
porque eu encontrei algo que realmente me satisfaz, o próprio Cristo. E hoje eu quero falar com vocês aqui, gente, a respeito de 3 coisas que expõem a suficiência de quem Cristo é. A primeira coisa é a nossa, e desculpa a expressão aqui, a nossa idiotice em buscar uma suficiência em coisas que se passam, em coisas efêmeras. Olha só o que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 5, versículo 26, olha só o que a Bíblia diz para nós. Aquela mulher tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar, na verdade havia piorado. Aquela mulher sofreu por 12 anos e toda a busca dela foi em vão. Ela buscou 12 anos à toa. Ela tentou de todas as maneiras achar algo que a curasse por completo. Aí eu pergunto para vocês, o que nos difere dessa mulher? O que nós temos de diferente dessa mulher? A diferença está aqui. Ao longo de 12 anos, ela não tinha conhecido Jesus. Ela conheceu Jesus quando Jesus estava cumprindo o propósito do Pai aqui na terra. Quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. Então Cristo tornou-se a última esperança dela. E tendo isso aqui em vista, a gente precisa se perguntar: será que a gente tem buscado um preenchimento? Será que nós temos buscado uma suficiência, uma satisfação em outras coisas? Será que a gente tem atrelado a nossa felicidade em coisas transitórias, em coisas que se passam, em coisas que se passam? O nosso erro aqui é esse, é depositar a nossa esperança em relacionamento. Muitas vezes o relacionamento que você vive hoje é um relacionamento abusivo, é um relacionamento onde você sofre e você não quer abrir mão. É você depositar a tua esperança em pessoas falhas e miseráveis como você, porque a Bíblia diz: todos pecaram e carecem, foram destituídos da glória de Deus. Em bens materiais, é moto, é carro, é dinheiro, é casa. Ficar buscando ser suficiente, ser preenchido por completo através disso. Em querer agradar pessoas para ter uma boa reputação, para você ser aceito naquele meio, você tem que agradar pessoas, você tem que fingir quem você não é. Para você ser aceito, você tem que fingir. Você tem que colocar uma máscara para você ser aceito ali. Pô, só vou ser aceito por aquele grupo ali se eu colocar uma máscara, se eu fingir quem eu não sou. Porque se eu for isso aqui, ninguém vai me aceitar. Existe um filme chamado Dead Perfeito, eu tenho certeza que vários de vocês aqui já assistiram, quem tem de 25 para baixo, onde esse filme ele vai retratar um personagem que ele estava tentando juntar dinheiro para a faculdade. E ele foi pago para poder ir no encontro com uma menina. Os pais pagaram para que ele pudesse ter um encontro. Ele falou: opa, beleza, eu vou ganhar o dinheiro, eu vou juntar dinheiro para poder entrar na universidade que eu quero, então eu vou, pegar esse dinheiro. E ali ele descobriu um ramo de negócio, ele criou um aplicativo com a ajuda de um amigo, ele começou a ser aquilo que as mulheres queriam que ele fosse. Se ele fosse um pouco mais extrovertido, se ele fosse um pouco mais calmo, se ele fosse um pouco mais inteligente, se ele fosse um cara bem exótico na maneira de vestir, bem mais comportado, ou seja, as mulheres escolhiam a personalidade que ele deveria ter. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Porém, aqui a gente consegue ver algo muito importante: a busca daquele cara por uma identidade. Ele estava tentando buscar descobrir quem ele realmente era. Ele estava tentando descobrir, no final, assiste o filme lá que você vai saber.
Eu estava lendo um livro essa semana, um livro chamado Enquanto a Fila Não Anda, e o autor ele começou a relatar algumas coisas da adolescência dele que ele viveu. Ele falava que quando ele tinha 14 anos ele mentia, falando que ele não era mais virgem, para poder o quê? Ser aceito no meio dos amigos. Rapaziada que já teve 15, 16 anos, sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem do que eu estou falando. Ou seja, tais posturas, tais comportamentos, com um pensamento de que, pô, se eu for aceito ali, se eu tiver um relacionamento aqui, se eu tiver bens materiais, eu vou ser completo. Você até tenta, mas você fica pior. Aquela mulher gastou tudo que ela tinha, e ao invés dela melhorar, ela ficou pior. É assim na nossa vida. Nós buscamos em lugares inúteis e nós ficamos ainda pior. Nós só pioramos. E o vazio ele fica cada vez mais gritante. A tua área emocional fica cada vez mais gritante. Você tenta se preencher, mas você não consegue. E como resultado dessa busca desenfreada, feridas maiores aparecem. Você fica ainda pior. Ao invés de você melhorar, você vai lá e se corta ainda mais. Não, eu vou conseguir, vamos lá. Fica pior. Aí eu pergunto para vocês, será que vale a pena a gente concentrar os nossos esforços, toda a nossa energia, tudo aquilo que nós temos emocionalmente, espiritualmente, tudo aquilo que nós temos, para poder alcançar uma suficiência? Para poder se sentir completo? Para poder se sentir suficiente? Para você, se eu alcançar isso aqui eu vou me sentir... Será que vale a pena gastar tudo que você tem em troca de nada? Nada disso é suficiente, mas Cristo é eterno. A Bíblia vai dizer para nós, Paulo ele diz para nós que aquilo que nós estamos vendo é transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Salomão, um homem que experimentou todo e qualquer prazer desse mundo, ele vai dizer que essas coisas é como correr atrás do vento. Salomão teve que passar a vida inteira dele para poder descobrir que isso é correr atrás do vento. Tem muita gente que só aprende. É melhor você aprender com o erro dos outros do que com os seus próprios erros. Será que vale a pena a gente correr atrás de coisas que passam? Certa vez um homem chamado C.S. Lewis, ele vai dizer uma frase muito interessante que remete muito àquilo que o ser humano é. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Traduzindo, você tem um senso de eternidade dentro de você. Você não é daqui. Ou você se acerta com Deus agora, ou você se acerta com Ele lá na frente. Se quer fazer coisa errada, faz coisa errada, não tem problema. Deus te deu a liberdade para que você faça isso. Se acerta com Ele agora, ou se acerta lá na frente. É que tem uma frase que o C.S. Lewis vai dizer. Eu vou parafrasear o que ele falou. Você quer viver dessa maneira? Vive essa maneira. Seja feita a tua vontade, vive essa maneira aí. Mas vai chegar lá na frente, que vai chegar essa maneira, o que vai acontecer? Deus vai falar, seja feita a sua vontade. Você não plantou aqui, você vai colher lá na frente o que você está plantando. Eu estava vendo uma vez, no Instagram inclusive, o Lyoto Machida pregando. E ele relatou algo que o pai dele havia falado para ele: Lyoto, juventude é tempo de você plantar,
Juventude, Lioto, é tempo de você plantar, de você trabalhar, de você gastar toda a sua energia em coisas certas, para que lá na frente você colha. Por que você acha que Paulo fala para Timóteo? Não gaste os dias da tua mocidade em coisas transitórias. Não satisfaça os prazeres da carne em coisas transitórias. Não gaste o dia da tua mocidade em coisas que não valem a pena gastar. Amém, gente? A segunda coisa aqui que nós precisamos entender, e essa mulher entendeu, a compreensão de quem Cristo é. Versículo 28. Olha só. Vamos ler desde o 27 para ficar mais fácil. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Como eu havia dito para vocês, aquela mulher sofria desse problema havia 12 anos. Mas quando ela apenas escuta falar de Jesus, o que acontece? Ela não apenas desenvolve uma fé, não, gente. Ela não só desenvolve uma fé, ela enxerga em Jesus a suficiência para o problema dela, o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer: se eu tocar no manto dele, eu ficarei curada. Agora para pensar um pouco aqui comigo. Fazia 12 anos que aquela mulher estava buscando por a cura, sim ou não? Fazia 12 anos que ela estava gastando, sim ou não? Ela sofria preconceito por conta do problema, sim ou não? Ela poderia ter duvidado. Ela poderia ter duvidado. Poxa, eu gastei tudo aquilo que eu tinha, busquei tudo quanto foi recurso para poder ser curada e nada. Agora chega um cara aí, fala que opera milagre, fala que cura, fala que ressuscita mortos, fala que multiplica, fala que ensina, falam que ele é o próprio Cristo e até, por que eu vou acreditar? Ela poderia ter falado isso, ela poderia ter seguido a lógica, ela poderia ter sido racional, mas não. Ela poderia também usar alguns argumentos aqui. O primeiro deles: espera aí, ela está acompanhada de Jairo, eu não vou incomodar ela não, porque se você ler todo o texto aqui, toda a história, não fala a respeito da história dela não, fala a respeito da história de Jairo, que era um homem muito rico e a filha dele estava morta. Então Jesus ele estava andando no meio da multidão ao lado de Jairo, porque Jairo tinha um problema muito maior, a própria filha morta. Então o que ela poderia pensar? Opa, peraí, ele está acompanhado de alguém lá, então não vou incomodar, porque Jairo é um homem muito de autoridade. Naquela época Jairo era um homem de autoridade judaica naquela época. Sem dúvidas Jairo era um homem cheio de posses e de bens e de propriedades, mas nenhuma riqueza que Jairo tinha podia salvar a filha dele da morte, nenhuma. Ela poderia usar essa desculpa. A outra desculpa que ela poderia usar: poxa, eu não sou tão importante para poder pedir ajuda para Jesus, eu fui jogada na sarjeta, eu vivo isolada da sociedade, então eu não sou importante para Ele, por que eu vou lá pedir ajuda para Ele? Porque naquela época, pessoas com certo poder aquisitivo, pessoas com autoridade, tinham certas regalias, em comparação com a maioria da população. Aquele que era pobre, aquele que era segregado, aquele que sofria de preconceito, ele era isolado. Se você pegar João capítulo 5, você vai ver ali o tanque de Betesda, onde funcionava como um certo tipo de depósito de pessoas com aquele problema. Então eram pessoas que eram literalmente jogadas na sarjeta daquela época. E muitas vezes a gente faz opção por permanecer no chão e na desgraça. A gente sabe que Jesus cura, restaura, transforma, mas a gente quer ficar no chão.
Não, eu vou ficar aqui, não me tira daqui, eu vou ficar aqui, não. E chora pelo mesmo problema, infinitas vezes. A gente sabe que Cristo cura, restaura e transforma, mas a gente quer ficar na desgraça. Aquela mulher não optou por isso não, aquela mulher falou, não, se eu tocar no manto dele eu vou ficar curada. Ela poderia optar, vou ficar aqui, mas não, eu vou lá. Ela enxergou que Jesus era suficiente. Jesus é suficiente para nós, queridos. Mas por que a gente fica optando por ficar no chão? Como já dizia o ditado, né? Pior é o cego que não quer ver. Você está indo para o buraco, mas você não quer ver. A grande diferença entre nós e essa mulher é que essa mulher aqui, ela apenas escutou comentários de Jesus. E ela conseguiu não somente ter fé, uma fé exemplar aqui para a gente, mas enxergou em Jesus uma suficiência. Agora a gente, com mais de 2000 anos depois, com todo o plano de salvação consumado, com o Espírito Santo habitando em nós, com a consciência de não há mais condenação para nós temos a vida eterna assegurada, nós temos a eternidade assegurada, o que a gente faz? A gente não quer entender algo tão simples e tão profundo. Jesus é suficiente. A gente não quer entender. E a grande realidade é que muitos de nós, mesmo com a consciência de que Deus é Pai, de que Deus é todo poderoso, a gente age como idiota, a gente age como imbecil, desculpa a palavra, a gente age como órfãos. O problema se encontra em a gente não querer entender quem habita em nós: o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo. Porque a suficiência de Jesus vai ser revelada para nós quando houver em nós uma compreensão concreta, sólida, plena, que o maior dos nossos problemas já foi resolvido há mais de 2000 anos atrás. A gente foi justificado e salvos pela graça de Deus. Mas infelizmente, a gente trata a obra na cruz como se fosse qualquer coisa. Jesus morreu na cruz por mim, que bom. O próprio Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Isso é somente bom? Tratar como se fosse qualquer coisa. Muitas pessoas lá fora fazem escárnio da cruz, porque a gente não trata a cruz com o devido valor. Infelizmente, a banalização de Jesus na cruz começa aqui. Será que a morte de Jesus tem sido tratada por nós aqui com uma insignificância? Será que não significa nada? Será que a graça de Deus e o fato do Espírito Santo habitar em nós não é suficiente? A gente não dá o mínimo de valor porque não nos custou nada, não custou caro para nós, então não tem problema. É isso que acontece. Para nós termos uma vida com Cristo sendo suficiente, nós precisamos entenda isso aqui: nós temos a vida eterna e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Romanos capítulo 8, versículo 17, lê lá para você ver. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pelo amor de Deus. E quando a nossa postura como filhos de Deus não é de filhos peregrinos,
o que vai acontecer? A gente vai ficar focalizando a nossa atenção, a nossa energia, gastar tudo aquilo que nós temos com coisas terrenas e nos afastando do propósito que Deus quer realizar através de nós. Chega a ser até banal falar para vocês isso aqui agora. Problemas não acabarão, mas quando nós passamos a enxergar os problemas como Cristo enxerga, como Cristo observa, e a certeza do amor dele por nós é incondicional e infinitamente maior, passamos a não dar ênfase para os obstáculos. A gente fala a mesma coisa, porque os problemas, meus irmãos, possuem a função de potencializar o nosso desfrutar da eternidade. Ele está te calejando para que você possa desfrutar da eternidade de uma maneira muito mais gostosa. O que nós temos visto do próprio Deus? O que nós temos visto do Senhor? Porque todos os homens que viram a Deus nunca mais foram os mesmos. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus, Ele concede tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida de devoção. Uma das principais razões para a gente ficar dando ênfase às circunstâncias, aos problemas, se caracteriza no fato de a gente não ter obtido uma revelação de quem realmente Deus é. De quem realmente Deus é. Porque não existe método, gente, para a gente ir mais fundo em Deus. Aquela mulher não desenvolveu um método para poder tocar na orla, para poder acreditar. Ela não desenvolveu nada. O que ela fez? Se eu tocar no manto dele, eu vou ficar curada. O que existiu daquela mulher? Posicionamento, desespero, por querer somente a Cristo. Ela enxergou que Jesus era o suficiente. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Porque ninguém, gente, não adianta o louvor aqui tocar, não adianta eu esgoelar de tanto pregar, ninguém vai te levar a um lugar mais profundo em Deus, ninguém. Tudo depende da fome e da disponibilidade que você tem por Ele. Você tem que ficar desesperado. Eu preciso. Sempre vai existir um lugar em Deus que você nunca foi. A gente tem que se questionar. Se pergunte. Aquela mulher tinha desenvolvido algum método para poder se certificar que Cristo era a solução para o problema dela? O que ela fez? Ela só escutou falar. Ela só ouviu falar e nada mais. E existem várias pessoas com 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, permanece com a mesma postura, permanece enfatizando as mesmas dificuldades, permanece, chega a ser inútil a gente bater na mesma tecla, porque a resposta está aqui. Cabe a você colocar o pé para fora do barco. Cabe a você ficar desesperado. Aí eu pergunto para vocês, o que Jesus precisa realizar além mais? O que Ele precisa realizar mais? Pelo amor de Deus! O que Ele precisa fazer mais? Mais do que Ele fez? Meus irmãos, Deus não nos deve nada.
A mulher, essa mulher aqui, sem possuir conhecimento do plano de salvação, sem possuir tempo de mesa com Jesus, que os discípulos tinham, ela entendeu algo básico. Ela entendeu que Jesus era suficiente. E mais uma vez eu torno a falar, e a gente torna a falar aqui. Problemas é uma das formas que Cristo possui para que nós possamos cumprir o nosso principal chamado: relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. Obstáculos não são para sempre, pelo amor de Deus, entendam isso aqui, mas são catalisadores para um futuro próximo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vê para onde o Espírito Santo levou Cristo após o batismo. Levou para deserto. Você quer ser cheio do Espírito? Queira deserto então. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém? E a última coisa, o seu amor, o amor de Jesus, traduzido em suficiência. Olha só o versículo 33 e 34. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a salvou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Aquela mulher é curada de imediato quando ela toca na veste de Jesus, mas Jesus, ele sente o toque, porque a forma que ela havia tocado em Jesus foi diferente, e saiu virtude do próprio Cristo. O texto fala que tinha uma multidão esbarrando em Jesus. Percebe o texto? O texto fala que uma multidão estava esbarrando, estava tocando em Jesus de qualquer maneira. Aquela mulher tocou diferente. Dele saiu virtude. E existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que se adequam ao comportamento da multidão, e não um comportamento de fome por Deus, e não um comportamento de desespero por Deus. Quantos creem que Jesus está nesse lugar? E a gente continua da mesma maneira, posturado, calmo, e não desesperado por Ele. Que Deus é esse, que Rei é esse, que não gera desespero em nós por Ele? Aquela mulher tinha desespero, e de Jesus saiu virtude. Tenha desespero por Ele nessa noite, porque dele sairá virtude, e você terá uma revelação de quem Ele é. Desespero por Ele, pelo amor de Deus. Aquela mulher esperava o quê? Uma reação de Jesus reprovando a atitude dela, de indignação. 12 anos sofrendo pelo mesmo problema. O que Jesus faz? Chama ela de filha. E a cura emocional vem com a frase: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse teu mal. E meus irmãos, quando nós buscamos a Jesus com uma postura sincera, a gente não deixa Jesus sujo. Quando a gente toca em Jesus, não é Ele que fica sujo, somos nós que ficamos limpos. É a gente que fica limpo. Assim como foi com essa mulher. Um dos atos de entendimento que nós podemos ter com Cristo em relação ao amor dele, a soberania dele, a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele, é a gente descansar na dependência dele. A dependência de Deus é o lugar mais seguro que qualquer pessoa pode estar. A nossa dependência em Cristo é a melhor maneira da gente expressar que a suficiência dele nos basta. Por isso que ele fala para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi com essa mulher aqui.
O poder de Cristo se aperfeiçoou na fraqueza dela. Não existe nada mais sábio do que confiar naquele que nos criou. Nada mais sábio. E aquela mulher, quando Jesus fala isso, ela foi surpreendida com aquele ato de Cristo. Porque Jesus, ele não visualiza a gente da mesma maneira que os homens visualizam. Não visualiza você, mulher, como objeto de desejo. Não visualiza você, homem, como alguém que pode dar algo. Jesus, ele não vê da mesma maneira. Jairo estava buscando a ressurreição da filha, e Jairo era um homem rico. Aquela mulher estava na sarjeta, era pobre, 12 anos sofrendo o mesmo problema. Houve diferença de tratamento de Jesus? Nenhum, porque ele vê igual. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E quando a gente entende isso, nós entendemos que Jesus é suficiente. E quando a gente compreende que Jesus é suficiente, a gente passa a desfrutar da presença dEle, de quem Ele é, em plenitude. Isso acaba se reverberando nas áreas que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então a pergunta é: será que a gente está buscando a suficiência em outras áreas? Em bens materiais, em relacionamentos? A gente fica se submetendo a algo horrível porque não sabe buscar em outro lugar, até sabe, mas não quer buscar em outro lugar, quer ficar na lama, quer permanecer na desgraça. Será que a gente está buscando suficiência no lugar correto? Esse texto aqui ele vai expor para nós a tamanha suficiência de Jesus. O fruto do entendimento que aquela mulher, que Jesus era o suficiente, foi o ato nela tocar na orla do manto dele. Ela só escutou falar. A gente, com inúmeros motivos a mais, a gente não consegue ter o mínimo de desespero por Jesus. A gente tem todo o plano de salvação, nós temos a Bíblia disponível, nós temos o mesmo Espírito que habitou em Jesus habitando em nós, e nós queremos permanecer na desgraça. Vê Jesus, vê Pedro, vê a ousadia de Pedro. Aquela mulher teve uma ousadia parecida com a ousadia de Pedro. Pedro está aqui. Ah, se é o Senhor, deixe que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus fala: vem. E ele vai, olhando para ele, permaneceu andando, olhou para o lado, começou a afundar. Para quem você está olhando? Para quem você tem buscado? Em quem você tem buscado a suficiência? Jesus é suficiente para nós, queridos. Nós precisamos entender isso aqui, porque o Evangelho de Cristo não é sobre nós, é sobre o próprio Deus. Nós somos coadjuvantes e Deus é o protagonista. Dentro de todo o plano de Deus, nós somos apenas uma pecinha do quebra-cabeça. Então Deus é soberano, e a soberania de Deus expressa que Ele é suficiente para nós. Amém? Se coloque de pé onde você está.